falasse um pouco da sua origem familiar, onde, né, infância, juventude, antes de entrar ainda na universidade. Ok. Bom, eu sou paraibano, do interior da Paraíba, Campina Grande. Venho de uma família de classe média. Meu pai é um pequeno comerciante, trabalhando no ramo de joalharia e de relógios, etc., na minha cidade. É uma pessoa que tem origem rural, uma família toda de pequenos agricultores, enfim. E saiu de casa muito cedo, um irmão trabalhava nessa área, né, e o introduziu no negócio, ele virou viajante de joias durante muitos anos, depois se estabeleceu. E venho de uma família de 4 filhos, sendo o mais velho, tenho 3 irmãs, e a minha mãe trabalhou com meu pai desde sempre, desde o momento em que ele se estabeleceu com o negócio próprio. Isso foi no início dos anos 70, eu era muito pequeno ainda na época, e, enfim, minha vida toda no contexto urbano, e fui um dos primeiros da minha família a concluir um curso superior. A minha família tem 2 grandes ramos, no ramo da família do meu pai, claramente fui o primeiro a concluir um curso superior, e depois o primeiro a ter um curso de pós-graduação, enfim, e um dos primeiros a não seguirem profissionalmente a vida como agricultor ou como comerciante. Houve muita frustração do meu pai em relação a isso, porque ele esperava que eu desse continuidade ao negócio e nunca consegui nem me sentir seduzido pelo negócio, nem muito menos ter a competência para tocá-lo. Vocês moraram em Campina Grande? Campina Grande, e fiquei lá até o final da minha graduação, né? Então, desde muito cedo A universidade foi ainda lá em Campina Grande. Universidade Federal da Paraíba, campus de Campina Grande. Hoje é a Universidade Federal de Campina Grande, né? Eu fiz bacharelado em História lá. Então, fiquei lá até 85. E nesse período todo, antes do início da vida universitária, eu sempre fui um aluno assim, muito estudioso, introvertido, o que me levava a me concentrar mais ainda nos estudos, e levava uma vida, de fato, sem grandes floreios e coisas, muito preso à localidade durante boa parte do tempo. Nunca fiz grandes viagens, por exemplo, nesse período. Meu pai não era muito uma pessoa de viajar para longe. E então, até o início da minha vida universitária, basicamente eu era um menino de cidade pequena, do interior, enfim, sem grandes voos próprios, né? No colégio você estudava onde? Eu estudei, tive uma relativa trajetória aí. Eu fiz o meu jardim de infância numa escola católica, o Instituto Domingos Sávio. Depois disso, eu fui para o Colégio Alfredo Dantas, que era um colégio privado. Toda a minha educação foi nesse sentido, até a universidade em escolas privadas. E lá eu fiz o que na época era o primário, e depois mudou para o 1º grau, então fiz todo o 1º grau. E ao final do 1º grau eu mudei-me para o colégio, um outro colégio católico. Nesse caso o Alfredo Dantas não era um colégio religioso, mas esse em que eu fiz a primeira série do 2º grau na época, né, hoje ensino médio, era um colégio católico, o colégio Damas, mas a partir do 2º ano eu mudei-me para um outro colégio, esse secular, que era o CEPUC, o Colégio Pré-Universitário Campinense. E eu concluí o meu ensino médio lá, no CEPUC. A sua família era católica? Minha família era mista religiosamente, meu pai católico ainda hoje, e a minha mãe evangélica. Na época era congregacional, e depois ela migrou para vários outros, etc.
E na minha adolescência, logo aos 12, 13 anos, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica também, que era essa que a minha mãe seguia, e fiz digamos, uma militância no grupo de juventude dessa igreja durante a minha adolescência, até o final do curso da universidade. Militância religiosa ou política? Religiosa até, digamos aí, o início da universidade. No início do curso universitário, eu me vinculei a um movimento chamado Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que era um movimento de estudantes universitários evangélicos, e que naquele momento vivia uma efervescência bastante grande. A gente tinha bastante envolvimento com o movimento estudantil. E era um período também, o meu período de graduação foi entre 82 e 85, então eu peguei exatamente campanha das diretas, colégio eleitoral, transição democrática, etc. Então foi um período em que o engajamento era intenso e a minha militância religiosa nesse momento se articulou a uma militância social e política também bastante intensa. Nunca cheguei a ser filiado do ponto de vista partidário, mas a partir do movimento estudantil tinha uma inserção bastante grande nesse período todo. E a opção por fazer história? Eu, no final do ensino médio, eu tinha o meu interesse era de fazer um curso de teologia, eu queria ser pastor. E meus pais, eu era ainda de menor, inclusive para fazer a inscrição do vestibular eu precisei de autorização dos pais, etc. E não houve autorização dos pais para isso. E então eu digo, bom, então eu vou fazer um curso que depois possa me servir como fundamentação para dar outros voos na teologia, etc. Não autorizaram porque achavam novo, porque não queriam que fosse... As duas coisas. Achavam que eu era muito jovem para tomar uma decisão dessa de não querer fazer um vestibular, e segundo, que não achavam isso exatamente uma profissão que desse muito futuro. E, bom, eu fiquei um pouco contrariado, mas fiz e desde o primeiro semestre levei muito a sério o meu curso de História, me envolvi de cabeça no curso. No vestibular eu já fui o primeiro lugar na seleção para aquele curso e tive uma pontuação bastante alta na seleção do vestibular, puxei a média do curso para cima e tudo, enfim. Então, tudo me apontava para uma motivação, gostava de estudar, enfim. E esse envolvimento muito cedo com o movimento estudantil na universidade e também com a Aliança Bíblica Universitária, me foram fincando raízes na vida universitária bastante mais sólidas, né? De modo que depois do primeiro ano eu já não tinha mais nenhum tipo de cogitação de fazer teologia e comecei a ter uma relação bastante conflitiva com a minha igreja local lá, que eu frequentava, por razões tanto que tinham a ver com a dinâmica interna da comunidade, como também porque fui identificado como uma pessoa que estava militando politicamente de uma maneira que o pessoal não aprovava, etc., era comunista e essa coisa toda. Então, foi um período assim, muito intenso da minha vida, esse período da graduação, em vários sentidos, também um momento de várias experiências, digamos, afetivas, amizades muito intensas, namoros e tudo mais, etc. Então, foi um período da minha vida que foi vivida assim com uma intensidade muito grande, como muitas outras coisas também estavam acontecendo com muita intensidade na vida do país e ao meu redor, muita coisa estava mudando, né? Eu queria saber como é que era, quais as leituras da universidade, enfim, que se influenciavam mais ou menos nessa perspectiva mais social de... Ok. O curso de História da Universidade Federal da Paraíba era uma espécie de centro de professores de orientação marxista. Praticamente todo o corpo docente era de professores com essa orientação analítica, teórica. O campus era um campus que tinha digamos, uma presença e uma atuação muito intensa do movimento de docentes
E o marxismo era praticamente a língua acadêmica, né, desse contexto todo. Inclusive um marxismo pouco conhecido, pouco estudado, muito mais articulado a partir de jargões e de pedigrees das pessoas, né? Fulano é assim, logo, né? Tudo que fulano diz está inspirado ou ancorado numa determinada orientação teórica, etc. Havia uma dificuldade muito grande de separar, digamos, a formação acadêmica da orientação político-ideológica. Então, as pessoas eram julgadas ideologicamente, até mesmo quando faziam a leitura de um texto em sala de aula, interpretavam um texto, etc. Então, havia uma hiperpolitização da própria vida intelectual, né, de modo que você, de repente, se transformava num direitista ou num esquerdista, dependendo de como você avaliava uma determinada leitura ou um determinado autor e tal. Lia-se muito... Então, isso eu digo porque... Eu ia dizer lia-se muito, mas não é tão verdade assim. Falava-se muito sobre autores, né? E sobre Marx, e sobre Engels e tudo mais, lia-se muito menos do que se falava, né? Eu tinha alguns colegas, por exemplo, que a gente, depois de algum tempo, começou a desconfiar de que eram leitores de orelha de livro, de prefácio de livro, enfim, mas estavam sempre citando determinados autores na sala de aula, em manifestações da vida universitária, mas quando você chegava mais perto, via que não tinha praticamente substância, era uma coisa muito, quase artificial, inclusive. Mas a minha diferença nesse contexto é que eu procurei, até onde o tempo me permitia, de fato fazer aquelas leituras, né? E isso me levou a me aproximar de determinados professores e fui monitor de disciplina durante a graduação. Houve um momento em que eu preparei uma publicação que consegui fazer ainda durante a graduação, numa revista acadêmica da universidade lá, que foi um trabalho que eu escrevi, acho que para a disciplina de Teoria da História, sobre o movimento anarquista. E esse trabalho rendeu, inclusive, ao ponto de militantes do movimento anarquista dentro da universidade me chamarem para dar palestras sobre o movimento anarquista para eles, etc. Esse curso era com o Michel Zaidan? Michel Zaidan era um dos professores do curso de bacharelado lá. O curso tinha sido estava em processo de reconhecimento quando eu comecei e foi reconhecido durante o período em que eu o fiz. Mas havia outros professores, como Valdomiro Cavalcante, como Josefa Gomes, como Eliette Santiago, como Marli Viana. Era toda uma geração, o professor Josemir Camilo, de professores, em geral, muito bons. Eu acho que tive uma boa formação. Quer dizer, então, o menu era muito esse. A gente lia muitos autores marxistas dentro dessa formação historiográfica. E houve um momento em que houve uma discussão curricular, por volta aí de 84, mais ou menos, eu já estava mais da metade do curso realizada, e então os debates foram bem mais acalorados nesse período em relação a se o curso faria uma opção teórica ou não por uma determinada corrente, e havia quem defendesse que o curso teria que ser totalmente inspirado no marxismo, que era a teoria científica, que deveria se renomear as disciplinas para falar de modo de produção ao invés de história antiga, história medieval, como classicamente nos cursos de história se denomina e tal. Então, foi essa a experiência. Eu, nesse período, em função da militância estudantil, que se dava num contexto do campo das ciências sociais em geral, dentro da universidade, a gente não tinha, na época ainda, centros acadêmicos por curso, a gente tinha um diretório acadêmico para a área de humanas. Isso me levou a conviver com colegas de praticamente todos os cursos da área de humanas, de economia, de sociologia, antropologia, não tínhamos ciência política na época lá. E algumas das disciplinas, enfim, optativas que eu fiz também, eletivas, me levaram a tomar contato com uma literatura das ciências sociais, que já foram abrindo ou descortinando para mim também um outro horizonte acadêmico e intelectual
para além da história no seu sentido mais estritamente disciplinar. Você fez uma monografia sobre protestantismo e política em Campina Grande. Exatamente. Foi um trabalho de pesquisa documental, com uma ou outra entrevista com pessoas que ainda estavam disponíveis à época e acessíveis para o contato. Ao que me consta, ninguém nunca tinha escrito sobre o tema na cidade e, para mim, era uma oportunidade não apenas de encontrar raízes mais recuadas para uma militância de juventude que eu identificava e da qual eu fazia parte naquele momento, né? Gente, inclusive, de várias igrejas, não apenas da que eu frequentava, e todo mundo buscando um pouco referenciais, porque o clima oficial nas igrejas era de completa resistência e reação a qualquer tipo de engajamento mais radicalizado, mais à esquerda, crítico da ditadura militar, etc. E aí, mais ou menos instintivamente, a gente achava que se a gente identificasse, né, trajetórias de um período anterior e tínhamos notícias dessas coisas, a gente teria maior condição de enfrentar aquela reação, apontando que nem sempre as coisas tinham sido desse jeito, que, portanto, poderiam ser de uma maneira diferente, etc. Então, foi um estudo que não foi uma coisa muito arrojada. Para mim, ele funcionou muito mais pela possibilidade que eu tive de trabalhar com um orientador que era historiador e uma co-orientadora que era socióloga, que foi Regina Novaes, professora depois da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E Regina foi a pessoa que me introduziu na leitura de Bourdieu. Então, eu li A Economia das Trocas Simbólicas e, no início, foi dificílimo entender aquele negócio ali, mas, ao mesmo tempo, foi uma grande descoberta, porque Bourdieu me descortinava a possibilidade de integrar analiticamente dois autores que, desde a minha perspectiva do curso de História, eram incompatíveis, Weber e Marx, né? E isso me ajudou muito, assim, me deu uma linguagem, inclusive, conceitual, até mesmo para discutir coisas nas disciplinas de História que eu fazia, onde as opções eram muito mais restritas, né? Então é isso, ele foi de fato uma coisa bem propedêutica, assim, né? A monografia me deu a oportunidade de me acercar de uma linha temática de investigação que naquele momento estava muito misturada com a minha militância pessoal, mas que depois se apresentou para mim como um horizonte realmente de atuação profissional, né? Mas aí logo em seguida você entrou no mestrado já, né? Exatamente. No final da minha graduação, eu fiz a seleção para o mestrado em História na Unicamp. E isso foi em 85, num ano em que houve um número muito maior de concorrentes ao mestrado lá da História do que eles estavam preparados para dar conta. Então, a comissão examinadora não conseguiu selecionar o número, não conseguiu chegar a um acordo sobre o número de alunos a aprovar, e foi necessária, por razões assim, eu não me recordo agora exatamente qual foi a motivação principal, mas foi necessário que uma nova banca fosse formada para reavaliar as provas e as anotações de entrevistas. E eles chegaram à conclusão que só poderiam, de fato, aprovar 11 alunos. Um desses alunos era um aluno que estava vindo com bolsa de PICD, na época, e, portanto, não precisava das bolsas do programa. Eu era o 12º, então eu não consegui a aprovação. Na seleção, eu já tinha percebido que não seria tão fácil. A Unicamp, naquele período, era o curso de História da Unicamp tinha uma reputação, ao mesmo tempo, de grande qualidade acadêmica e de uma espécie de alternativa à esquerda em termos de uma historiografia marxista, né? E eu ouvi de dois dos professores que participaram da minha banca de seleção, eram três, Michael Hall, Hector,
não lembro agora o sobrenome dele, e Sidney Chalub. E eu me lembro que Sidney e Hector me questionaram por que eu estava fazendo uma seleção para História e não para Antropologia, querendo trabalhar com o tema de religião. Né? Naturalmente, era compreensível porque não tinha nada no mestrado em História da Unicamp que apontasse para a possibilidade de trabalho nessa área. Né? Para mim, era muito mais a escolha de um curso que eu reconheci como o melhor curso de História do país naquele momento. Eu já tinha tido influências, um professor que eu não mencionei, o professor Durval Muniz de Albuquerque. Ele foi meu professor em uma certa altura do curso e Durval estava vindo da Unicamp, onde ele tinha feito o mestrado dele. E ele introduziu a gente na leitura de Foucault e de outros autores assim de uma historiografia, uma historiografia que destoava bastante daquela que era a predominante, hegemônica no curso em Campina Grande. Então, eu fiquei muito deslumbrado com aquelas leituras e tal, e identificava a Unicamp como sendo esse lugar. Logo em seguida, ao receber a informação de que eu não tinha sido aprovado, um professor da UFPE, aqui em Recife, o professor Edward Robinson de Barros Cavalcante, que eu conhecia através desse movimento de Aliança Bíblica Universitária. Ele era professor do mestrado de Ciência Política aqui na UFPE. E então ele disse, poxa, por que você não faz a seleção para a Ciência Política? Você pode... eu tenho certeza que você tem condições de passar, etc. E eu fiz a seleção e passei em primeiro lugar. E, na sequência, Robson se dispôs a ser o meu orientador. Ele tinha uma linha de pesquisa sobre religião e política no mestrado, e então foi como eu encontrei a primeira oportunidade de transformar aquilo que na graduação tinha sido apenas uma espécie de experiência sem maiores pretensões, numa perspectiva de formação acadêmica realmente. Então, foi assim que eu acabei entrando no mestrado em Ciência Política. A razão, naquele momento, era que eu queria fazer um trabalho na área de religião e política e identificava, então eu não tinha muita figuração do que danado era ciência política, enfim, o nome não me dizia muita coisa. Então eu aprendi ciência política, na verdade, no mestrado, né? E isso reorientou inteiramente a minha formação. Desde então, eu não me considero mais um historiador, a não ser pela formação, pelo grau, né? Mas mais um cientista político. Durante muitos anos, e até muito recentemente, eu briguei muito com essa identidade de cientista político, por conta do mínimo espaço existente institucionalmente na ciência política no Brasil para os estudos de religião, né? Para os estudos de religião e política. Enfim, uma certa imagem de que o campo profissional da ciência política é oficialmente secular ou secularizado, ou hoje talvez a gente diria secularista, né? Então eu afirmava assim com muita persistência a identidade de cientista político para demarcar um terreno. Durante muitos anos no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, o meu nome era o único que aparecia formalmente associado à ciência política e ao tema de pesquisa da religião, né? Hoje isso não é mais verdade, enfim, tem muitos colegas por aí afora que... O orientador Robson Cavalcante, é curioso que ele tinha uma militância política ele tinha e religiosa. Exatamente. Acabou bispo, embora não tenha estudado religião e política, mas isso já na biografia dele. Né? Isso, exatamente. Nesse período, ele estava escrevendo, ele estava em fase final de elaboração de um livro sobre religião e política, que era uma tentativa de associar uma bibliografia e um nível de reflexão vindos das ciências sociais com uma reflexão desde o campo religioso do protestantismo, que era o campo dele também. E ele chegou a publicar esse livro e se tornou, no mundo protestante do período, principalmente no mundo evangélico conservador, uma obra assim, primeiro muito polêmica, depois uma obra de referência para toda uma geração de jovens e estudantes, etc. Mas Robson fez uma escolha muito deliberada por não investir na produção acadêmica propriamente dita. Então, ele frequentava os eventos, etc., mas não era de apresentar trabalhos
não produziu uma obra de ciências sociais propriamente dita. Então ele direcionou toda a energia dele para uma militância política, partidária e religiosa, a partir da academia. E eu fiz, desde o começo da minha relação de orientação com ele, eu procurei demarcar muito claramente esse terreno. Depois da minha trajetória na graduação, eu já tinha me definido que meu campo não era teologia. Eu queria fazer vida acadêmica, eu queria ser um cientista social. E assim, no mestrado, em sendo orientado por Robson e sabendo das escolhas, não é, que ele tinha feito nessa área, eu quis realmente deixar uma demarcação muito clara e fazer um investimento pessoal na minha formação intelectual, na minha formação acadêmica. Então, eu tinha a minha militância, continuei a ter tanto política como religiosa, mas procurei levar muito a sério essa questão da formação intelectual e, até onde possível, não misturava muitas coisas, né? Então, essa foi a tônica. O Robson me orientou, conhecia profundamente o campo, como nativo do campo, né? Então, me deu muitas pistas importantes para acesso à documentação. A minha dissertação de mestrado foi fundamentalmente documental. Eu devo ter feito poucas entrevistas, umas três entrevistas apenas. Mas ele me deixou muito livre para montar, digamos, toda a parte analítica, a grade interpretativa do trabalho. Então, isso eu devi muito pouco a Robson. As referências que ele me passou nessa área foram realmente muito laterais. Tive, na verdade, uma influência muito maior de um colega de turma durante o mestrado, no sentido de me introduzir ao campo da análise do discurso, que foi uma descoberta tão grande quanto tinha sido Bourdieu na minha graduação. Quem era esse colega? É um colega chamado Eliezer, ele era professor da Universidade Rural, eu não me lembro agora do sobrenome dele. Ele era professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, fazia o mestrado em Ciência Política, e lá ele era professor na área de letras, no departamento de DLCH, Letras e Ciências Humanas, né? Letras e Ciências Humanas. Portanto, ele tinha uma formação de linguista e conhecia essa discussão da análise do discurso, da semiótica, da semiologia, e ele foi me introduzindo a leitura de Roland Barthes, de Greimar, de Michel Pechet, enfim, figuras que depois se tornaram uma referência analítica fundamental para o meu trabalho do mestrado. Né? De modo que, nesse sentido, eu poderia dizer que Eliezer me deu uma contribuição intelectual mais significativa do que o meu próprio orientador, porque me apresentou a uma literatura que era completamente desconhecida para mim. Eliseu Veron foi um outro autor que eu li bastante por indicação de Eliezer e, de fato, foi o autor que forneceu, digamos, o referencial básico da montagem analítica da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Sobre o mestrado, né? Sim. Acabou sendo publicado 2 décadas depois. Exato, exatamente. E você diz lá no prefácio que ficou, enfim, muitos anos esperando um financiamento que não saiu. Foi. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, ao concluir a dissertação de mestrado, eu consegui um financiamento para um projeto pela Fundação FOR e Ampox, foi um concurso FOR e Ampox, e me envolvia num projeto sobre protestantismo e movimentos populares na região metropolitana do Recife. Nesse mesmo ínterim, eu decidi sair para o doutorado. E, digamos, a parte mais conceitual desse projeto para o qual eu consegui financiamento da Fundação FOR, eu aproveitei para o anteprojeto de tese de doutorado, que se propunha a ser uma análise da transição democrática, do lugar da esquerda religiosa na transição democrática no Brasil. Era o projeto de doutorado, que eu submeti à Universidade de Essex e acabou sendo aprovado.
Então, o que é que aconteceu? Eu não tive tempo de mexer muito na minha dissertação do mestrado, mas eu estava muito satisfeito com o texto final a que eu tinha chegado. Então, na época, a Fundação já tinha uma editora e havia uma política de que dissertações aprovadas eram encaminhadas à editora para publicação. E então, na virada da minha saída, fechando o relatório da outra pesquisa da Unpox, Ford, e me preparando para sair em janeiro de 91 para o doutorado, eu submeti os originais da minha dissertação de mestrado à editora Maçangana. E o que aconteceu é que, na minha ausência, nada foi feito, nenhum andamento foi dado ao processo de publicação. E ao retornar em 94, naquela época não era tão fácil assim a gente voltar ao Brasil, né? Ainda mais porque eu peguei um período em que o CNPq estava péssimo das pernas e atrasava tudo, era uma situação realmente crítica para a gente. Eu só pude tentar dar conta de novo dessa coisa no meu retorno. Dezembro de 94 eu voltei, no início de 95 tentei descobrir o que é que tinha acontecido, sequer se encontraram os originais nas dependências da editora. Então, retornei, me reinseri na vida institucional, comecei a dar aula na pós-graduação na universidade a convite, tanto em ciência política como em sociologia, ainda em 95. Foi uma decisão que depois me custou muito, mas a minha chefe, à época, na fundação, disse, não se meta nisso ainda, sente a poeira, prepare suas publicações do doutorado, etc. Eu não dei ouvidos a ela e hoje, em certa medida, eu me arrependo disso. Porque tudo isso significou atrasos. Atraso maior ainda em tentar recuperar o texto da dissertação de mestrado e atraso na publicação da tese de doutorado, que, como tal, enquanto tese, nunca foi publicada, né? Enfim, então, isso levou a que eu desistisse da publicação da dissertação de mestrado, formatei, disponibilizei no site da Fundação para quem quisesse baixar, e então só em 2009 é que um amigo estava criando uma série no Rio, da editora Novos Diálogos, me conseguiu convencer a publicar a dissertação. E eu disse a ele, olha, eu só posso fazer isso se eu não tiver que revisar nada, porque eu me conheço e se eu começar a revisar uma coisinha ou outra, eu vou acabar reescrevendo e eu não tenho tempo para isso. Por isso saiu a dissertação daquela maneira, como saiu no livro, e apenas eu me comprometi a fazer um prefácio, né? Agora, você mencionou já a fundação, você já trabalhava desde o fim do mestrado? Foi, exatamente. Eu tive uma professora na universidade, Alexandrina Sobreira de Moura, foi minha professora de Teorias do Estado Capitalista, uma disciplina eletiva, que foi uma disciplina maravilhosa que eu fiz, e pelo meu entusiasmo e pelo meu desempenho na disciplina, nós não nos conhecíamos. Enfim, eu a conheci nesse momento. Ela era pesquisadora da Fundação e diretora do Departamento de Ciência Política na Fundação. Então, ao final da disciplina, alguns meses depois, a Alexandrina me liga, eu já tinha entregue o trabalho final, enfim, todo isso foi no segundo semestre de 87. No primeiro semestre de 88, aí por volta de abril, maio, a Alexandrina me liga para dizer, olha, eu tenho um convite irrecusável para você. Eu disse, tudo bem, o que é que é? Ela disse, surgiu uma vaga na Fundação para um cargo de coordenador de projetos e eu quero saber, eu quero lhe convidar para vir. Na época eu estava numa situação péssima, assim, do ponto de vista financeiro, porque a minha bolsa, que deveria ter sido renovada em fevereiro de 88, prorrogada por 6 meses e tal, por um erro de encaminhamento da coordenação do mestrado de Ciência Política, cuja responsabilidade eu não sei avaliar em que medida, de quem exatamente foi, mas foi um erro de encaminhamento. Não foi feita a solicitação da prorrogação e eu fiquei sem bolsa a partir de fevereiro de 88. Casado, mulher grávida. Eu tinha, na época, uma função gratificada na Câmara Municipal como assessor do presidente da Câmara. Isso mal dava para eu pagar o aluguel do apartamento. Então, quando a Alexandrina me liga oferecendo isso, eu disse, óbvio, está aceito. E em 1º de julho de 88 eu comecei
o trabalho na fundação. Não era federalizado ainda? Já. A fundação é federal desde nascença, né? Ela foi criada por lei federal em 1949, depois como Instituto Joaquim Nabuco e depois em 1980 como Fundação Joaquim Nabuco, tá? Mas era fundação pública. Né? Então sempre foi uma instituição pública federal. Mas na época nós ainda tínhamos uma coisa que chamava-se de empregos de confiança e era com carteira assinada. Quer dizer, a Constituição de 88, quando criou o regime jurídico único, é que parou e modificou a natureza do vínculo de todo mundo. Mas isso, de fato, só veio a ter efeitos para a gente no início do governo Collor. Em 1990 é que, de fato, houve a implementação do RJU, etc. Mas, enfim, comecei a trabalhar em julho de 88, submeti como primeiro projeto de pesquisa o meu projeto de dissertação, o que foi uma coisa extremamente conveniente, porque eu não tive que me dividir. Né? Eu disse para a Alexandrina, eu estou na etapa final do meu trabalho de pesquisa, da dissertação. Se eu for assumir um outro projeto, eu não termino meu mestrado. Ela disse, a prioridade é que você termine seu mestrado. Então, tive todo o apoio dela nesse período para trabalhar na dissertação. Tive uma oportunidade logo em seguida, que foi uma bolsa da Fulbright, para um seminário com jovens intelectuais brasileiros, eram 15 vagas para o Brasil inteiro, e eu me inscrevi nessa oportunidade, nesse edital, né? Fui selecionado, fui aos Estados Unidos para um programa de 45 dias. Em 88, quando foi isso? Foi mais ou menos dia 15 de julho até o final de agosto, certo? Minha filha, minto, não foi, foi de agosto para setembro. De agosto para setembro. Fui para a Universidade do Texas, onde fiquei um mês, a gente fez um seminário lá, que tinha aulas, duas ou 3 aulas por semana, etc., e eu tive acesso à biblioteca do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade do Texas, que era uma das maiores dos Estados Unidos. Depois de Chicago, acho que era a maior. E, para mim, a dissertação de mestrado, aquela coisa ali foi monumental. O acesso àquela literatura foi realmente... E acessei muito material de Eliseu Veron que eu procurava e não tinha condições de localizar, coisas que estavam em espanhol, não chegavam no Brasil. Então, essa viagem aos Estados Unidos foi, para mim, assim, fundamental para a conclusão da minha dissertação, em termos de acesso a uma literatura que eu não tinha aqui. Nesse período ainda do mestrado, você chegou a participar dos eventos acadêmicos no Brasil, circular? Eu cheguei a... Durante o mestrado, basicamente eu fiquei por aqui, participei de eventos aqui no Recife. Não havia ainda um estímulo muito grande aos estudantes para que a gente participasse de eventos acadêmicos naquele período. E não havia financiamento. Eu fui à Ampox pela primeira vez em 1990, já com a dissertação defendida, e apresentei uma síntese do meu trabalho de mestrado. Foi o primeiro evento assim, nacional de que eu participei. A ciência política nessa época, formação em antropologia, mas de conviver com colegas, tinha muito forte o Berge, né, que tinha sido a matriz de boa parte da ciência política. Exato. As pessoas foram estudando. Robson fez lá o mestrado dele, o professor Lavareda, que era um dos coordenadores, também estudou lá. Tinha no FMG um grupo forte que ficou até hoje, as pessoas saíram, mas ficou, e São Paulo, que também características. Depois Brasília também, né? Brasília depois. Muito poucos lugares. Alguns outros lugares, mas era restrito a poucas instituições. Sim, sem dúvida. Esse eixo, né, São Paulo, Belo Horizonte, exato. Rio. Isso. Eu acho que, os anos 80 são os anos da institucionalização da ciência política no Brasil, né? Então, são anos, assim, coisas muito tentativas, os primeiros programas de pós-graduação realmente consolidados, né? Esses que você mencionou. O nosso ainda não era um programa consolidado naquele momento, veio a se tornar, hoje um dos programas mais bem
conceituados, né, no Brasil. Então, não havia muito estímulo para que a gente se envolvesse em eventos, a não ser eventos locais que não implicassem em custos para o programa e, portanto, a gente poderia participar. Então, eu participei de alguns eventos na área de linguística, por exemplo, em função desse meu interesse pela análise do discurso, eventos organizados na própria universidade, mas os eventos nacionais fora de Recife, eu participei só de coisas de movimento estudantil. Você mencionou a sua esposa e depois a filha. Você se casou quando? Eu casei em 87, em agosto de 87. Ela é do meio acadêmico? Não. Nós nos conhecemos em Campina Grande e vimos ambos desse contexto de igreja. E ela depois se formou na área de letras, é professora, ela é professora do ensino fundamental, mas toda a experiência dela foi na escola americana, portanto, dando aulas em inglês, como professora polivalente, né? Em várias séries da primeira fase do ensino fundamental. E quando você foi para Essex, já tinha nascido a filha? Já. A minha filha nasceu em 88, exatamente no mês de julho, quando eu tinha começado a trabalhar na Fundação. E eu precisei dar um curso de especialização na Universidade Católica, aqui em Pernambuco, para poder pagar o hospital do parto, porque, de outra maneira, a Fundação eu só recebia em agosto, né? Eu tinha começado o trabalho lá. De modo que esse período todo aí foi muito difícil, realmente. Muito, Mas o doutorado lá, você vai acabar fazendo, né, sobre análise do discurso. Isso. Por que a universidade? Foi o seguinte, na viagem dos Estados Unidos, eu comprei um livro que chamava-se Hegemony and Socialist Strategy, escrito por Ernest Laclau e Chantal Mouffe. Não me pergunte hoje por que eu selecionei esse livro quando comprei. Acho que pelo título eu tinha muita proximidade de Michel, enquanto professor da graduação, e Michel também tinha vindo para Recife mais ou menos na mesma época que eu, de transferência para a Universidade Federal, então mantivemos uma relação. Ele tinha sido meu orientador da graduação, ele acabou entrando na minha banca de seleção, na minha banca de dissertação, e Michel me introduziu no gosto pela leitura de Gramsci. Tinha um outro professor em Campina Grande, amigo pessoal, que hoje é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Raimundo Santos, ele é do CPDA, na Universidade Rural, uma pessoa que eu conheci nesse período, muito mais na militância política do que qualquer outra coisa, mas também me estimulou muito a ler Gramsci. Então, quando eu vi esse livro e vi que tinha alguma coisa a ver com Gramsci, eu acho que foi isso que me motivou a comprar o livro. Foi uma descoberta, assim, uma coisa fenomenal, porque era uma tentativa de trazer todo o debate da análise do discurso para uma discussão no campo da teoria política, e a leitura desse livro para mim foi como se eu tivesse encontrado a linguagem que eu precisava para fazer o meu trabalho da dissertação do mestrado, pronta e acabada, feita por outra pessoa, né? Então, foi uma leitura que eu devorei, do momento que eu abri o livro para ler, depois de voltar dos Estados Unidos, eu só parei quando eu terminei. E ele me serviu muito para a dissertação. Eu não sei se eu cheguei a citá-lo como referência na dissertação, mas com certeza para o projeto subsequente, que foi o da Ford Ampox, já foi todo em cima do trabalho de Chantal e Ernesto. Então, quando eu me decidi a fazer o doutorado, eu disse, eu quero estudar com esse cara, né? E eu fui para o Conselho Britânico, que na época tinha um escritório aqui em Recife, e fui para os catálogos. Na época não tinha nada informatizado, então tudo eram os catálogos, né? E eu disse, olha, eu estou procurando um professor de uma universidade britânica chamada Universidade de Essex, porque isso estava lá na contracapa, nos créditos do livro,
E eu saí, então, folheando o catálogo da Universidade de Essex até descobrir em que departamento eles estavam. E eu fiz a minha solicitação de bolsa para o CNPq, indicando exclusivamente a Universidade de Essex. E já nomeando o professor Ernesto Laclau, etc. Enfim, coloquei uma segunda opção à época, porque era uma coisa que o formulário do CNPq demandava, mas eu sequer fiz qualquer contato com a Universidade de Oxford. E simplesmente coloquei lá para preencher, etc., mas não tinha nenhum contato feito. Então, eu simplesmente botei na minha cabeça que eu queria estudar com Ernesto Laclau isso teria que significar ir para Essex. Mas você teve um contato prévio com ele, escreveu? Escrevi. Nós tínhamos que primeiro demonstrar, anexar o formulário do pedido da bolsa, que havíamos feito um contato com a universidade e, se possível, já ter algum posicionamento preliminar provisório, né? Então, de fato, eu encaminhei o anteprojeto, explicitamente indicando o nome de Ernesto como uma pessoa com quem eu teria interesse em trabalhar, e o Departamento de Governo de Essex me respondeu, né, positivamente, dizendo que, do ponto de vista do departamento, a proposta estava aprovada e que o professor Laclau estava disposto a ser meu orientador. Então, eu já pude encaminhar toda essa informação com o pedido de bolsa. E tive a sorte, foi um período em que inicialmente eu não pensava em sair tão rapidamente assim para o doutorado, mas circulou aqui a informação que o CNPq ia acabar com essa coisa de bolsa integral para doutorado, que talvez fosse a última seleção acontecesse em 1990, depois disso só poderia sair para sanduíche. Na época eu não sei se já chamava assim, mas para períodos menores. Então eu aproveitei para para encaminhar a solicitação, assim, meio do tipo, a última chance, né? E consegui a bolsa integral do CNPq, fiquei lá de 91 até 94. Tive uma relação excelente com o Ernesto e com o programa. Na época, o programa de Ideologia e Análise do Discurso, que era um programa dentro do Departamento de Governo, era gigantesco, provavelmente o maior programa do departamento. Ernesto tinha, à época, 34 orientandos de doutorado. Ele tinha chegado há pouco tempo, alguns anos só. Né? Não, ele já estava em Essex desde o final dos anos 70. Então, na época ele já era Reader, que é uma espécie de último estágio para o professorship, né? Seria o equivalente talvez ao professor associado no último nível aqui no esquema das universidades públicas, no plano de carreira E ele então, nesse período aí, 1991, conseguiu negociar com o departamento e com a reitoria de Essex a abertura de 2 vagas para assistentes. E ele aproveitou 2 alunos que tinham acabado de concluir o doutorado com ele. Inicialmente, a primeira vaga que abriu foi preenchida por Aleta Norval, que quando eu comecei ainda estava concluindo, defendendo a tese de doutorado dela. E depois o companheiro dela, David Howarth, conseguiu também uma vaga como assistente. Enfim, e aí o programa tomou corpo, se consolidou bastante. Depois Ernesto se envolveu junto com colegas de outros departamentos na criação do Centro de Estudos Teóricos nas Humanidades e Ciências Sociais, através do qual nós tínhamos conferências regulares de grandes nomes que eram convidados para a universidade. E, enfim, pessoas como Rorty, como Derrida, como Quentin Skinner, Miguel Abansur, quer dizer, nomes de pessoas bastante conceituadas no campo da filosofia política, da teoria política, enfim, da teoria sociológica, etc., foram trazidos a Essex dentro desse contexto aí do Centro de Estudos Teóricos. Então, o senhor fala desse contexto, né? Quer dizer, a obra dele, geralmente classificada como pós-estruturalista, né? Isso. Como é que era esse...
Bom, a gente era considerado como um bando de weirdos, né? De gente muito estranha, mesmo em Essex, né? Havia dentro do departamento era quase que um grupo à parte, né? Os colegas não entendiam que negócio era esse, alguns professores tinham reservas do ponto de vista teórico e talvez alguns até político mesmo em relação a essa orientação. A ascendência que Ernesto tinha dentro do departamento, porque era o professor que mais atraía aluno de pós-graduação no nível, assim, em termos individuais. Havia um mestrado e um doutorado, quer dizer, era um programa pleno dentro do departamento nessa área de ideologia, análise do discurso. E tínhamos um seminário semanal com Ernesto. Nos primeiros 2 anos, era o ano acadêmico inteiro, depois o seminário mudou para 2 trimestres com aulas de Ernesto, palestras, etc. E um outro trimestre ele abriu espaço para que a cada semana, os alunos apresentassem o seu trabalho em andamento. Então, era um grupo de pesquisa, praticamente. Quer dizer, orientador. Era. A Chantal também participa? Não, Chantal, na época, ela ensinava na França, no Colégio Internacional de Filosofia, então ela fazia o commuting de Londres para Paris semanalmente, né? Somente nos anos 90 é que ela conseguiu se transferir em definitivo para o Reino Unido, para a Universidade de Westminster. Já depois da minha saída do doutorado lá, na última parte dos anos 90. Acho que em 2000, acredito que foi no ano 2000 quando ela se transferiu para Westminster. Em 2002 eu fui para o pós-doutorado e aí fiquei em Westminster com Chantal, porque na época o CNPq não permitia que você voltasse para o pós-doutorado na mesma universidade onde você tinha feito o doutorado. É uma coisa estranha, mas era assim. E aí o que eu fiz? Fui para Westminster e fiquei morando em Essex, em Colchester, me reencontrava com Ernesto regularmente e me encontrava com Chantal, enfim, então foi uma interação muito... Agora, né? Foi, esse ano. Mas, enfim, então, a minha experiência em Essex foi, assim, de um crescimento intelectual, assim, de milhas, né? Essa coisa de... A mente se alargou assim, num sentido muito significativo, me descortinou toda digamos, tanto uma linguagem intelectual, como também uma certa filiação a um campo de produção de conhecimento e tal, que aqui eu não tinha tido essa possibilidade, por várias razões. Não era essa a cultura no mestrado em ciência política, de você ter uma espécie de grupo de pessoas trabalhando juntas dentro de uma mesma orientação teórica, etc. E em Essex a coisa era assim, quer dizer, a gente tinha encontros regulares com o orientador, que era ao mesmo tempo um mentor intelectual para todos nós. Fazíamos parte de um movimento em nível de universidade que juntava gente de outros departamentos também. Havia uma espécie de espírito de corpo daquele grupo dentro do departamento, com as pessoas se apoiando mutuamente, etc. E então a minha formação, nesse sentido, ela se consolidou nesse período, né? Uma opção pelo campo pós-estruturalista, de problematização. A minha relação com a pesquisa empírica se tornou mais nuançada e mais complexa desde então, porque, ao mesmo tempo, eu sempre insisti em manter uma referência empírica para todo o meu trabalho de pesquisa, mas, por outro lado, eu passei a valorizar muitíssimo mais a dimensão analítica e teórica, seja nas narrativas que eu fui produzindo desse trabalho de pesquisa empírica, seja dedicando um certo esforço de elaboração analítica, conceitual, própria para o campo da pesquisa em religião e política, né?
mas também com algumas incursões para a área de movimentos sociais, para a área de política social, etc., que foram áreas que eu fui, ao longo do tempo, também fazendo essas incursões de pesquisa. E esse período foi o período em que as bases para esse aprendizado e esse desenvolvimento se deram. E a bolsa dava para manter a família? Absolutamente não. Veja, literalmente eu cheguei lá no primeiro semestre de 91, foi um período em que houve uma desvalorização muito grande da moeda no Brasil e também um período em que o CNPq era extremamente instável. Quer dizer, a minha bolsa a minha primeira parcela da bolsa, eles pagavam trimestralmente, então vinham 3 meses e junto com a minha primeira parcela da bolsa veio também o auxílio instalação. Só que eu cheguei lá em janeiro e eu recebi em abril a primeira parcela. Então todas as minhas reservas já tinham ido e eu já tinha pedido dinheiro emprestado para alguns colegas, etc., para poder chegar ao final de abril. Tive que usar todo o cheque especial, o overdraft que o banco me dava lá, etc. Isso, e até o governo Itamar, a experiência foi essa. Atrasava o pagamento da anuidade, atrasava o envio da bolsa, a gente tinha que sempre se programar para 4 meses quando recebia, enfim, porque sempre vinha atrasado. E o valor era um valor que, para um casal com filho, daria sim no limite, né? No limite, mas em função de toda essa instabilidade era muito difícil realmente a gente. Então houve uma certa altura aí, ainda em 91, que eu tinha que escolher entre ir a pé para a universidade ou almoçar na universidade. E esse ir a pé para a universidade representava uma caminhada de 1h10 mais ou menos, tá? De onde eu morava, porque eu não podia fazer as duas coisas juntas, né? Isso me levou, por exemplo, a ter que fazer um distrato no meu aluguel inicial, para que eu pudesse me mudar para uma acomodação que custasse menos. Eu tive que fazer uma pressão na universidade, porque a universidade tinha acomodação subsidiada, e eu tive que chegar para a chefe lá do setor e dizer: olha, eu estou passando necessidade, a minha bolsa está atrasada, o aluguel que eu pago hoje eu não tenho condições de pagar mais e a universidade tem que conseguir um lugar para morar. E ela ficou totalmente desconcertada com esse approach, né? Me pediu uns dias para ver o que conseguia e mais ou menos uns 5 dias depois ela me ligou e disse: olha, nós temos duas acomodações para você dar uma olhada e tal. E aí eu fiz a escolha por uma dessas acomodações, me mudei. E a gente teve, de fato, um alívio bastante grande no custo nas despesas do período. Mas era um valor, porque o que acontecia na época é que o CNPq deduzia do que seria o valor integral da Bolsa o salário. Nós tínhamos recebido um reajuste salarial em janeiro de 91, então... O salário da fundação. Você teve licença... Eu tive licença remunerada para esse período. Mas eles abatiam o valor? Era só o excedente? Exatamente. O cálculo do CNPq, à época, era assim: você enviava o contra-cheque, ele fazia o cálculo do que você teria direito dentro das várias, né, complementações que havia para a Bolsa, desde o individual, casado, com um filho, para um lugar de custo mais alto, não sei o que e tal. Então, ele somava tudo aquilo, deduzia o seu salário e você recebia a diferença. Então, o que eu recebia em libra, de fato, era apenas a bolsa, porque o meu salário mensalmente era convertido em libras. Então, como eu disse para vocês, como houve uma desvalorização gigantesca, o meu salário ele caiu de algo em torno de 400 libras em janeiro de 91 para, em julho, agosto de 91, 130 libras mais ou menos. Então, enfim, era uma situação dificílima e eu não quis pedir ajuda em casa, então tentei ao máximo e consegui me resolver por lá mesmo, né? E somente em 93, quando o Itamar assume, é que é feita
revisão das bolsas fora do país, tanto de CAPES como de CNPq, e há um reajuste. Esse reajuste, na verdade, foi feito da seguinte maneira: eles fundiram auxílios pontuais que existiam à época, tipo auxílio pesquisa de campo, auxílio dissertação, fundiram aqueles auxílios no valor principal da bolsa e extinguiram os auxílios, né? Então a gente teve um reajuste nessa base, mas foi aí que finalmente a gente conseguiu respirar na reta final praticamente do trabalho. E você chegou a defender a tese ainda lá? Defendi ainda lá, defendi antes do prazo. Eu submeti a tese em outubro de 94, né? E eu só completava 4 anos em janeiro de 95 e defendi a tese no início de dezembro. Poderia ter defendido até antes, mas havia uma questão de agenda dos membros da banca, e então eu fiquei mais ou menos uns 2 meses nesse aguardo aí, entre outubro e início de dezembro, e fui aproveitando já para juntar material para que seria um novo projeto, etc., que eu tentei desenvolver na minha volta. E aí, voltando, bom, você reassumiu aqui as suas funções, né, na Fundação Joaquim Nabuco, já como chefe do diretor do departamento? Ainda não, foi logo em seguida, no mesmo ano do meu retorno, mas os primeiros meses eu ainda estava apenas como pesquisador. A Alexandrina foi convidada, à época, para assumir um cargo no Ministério do Meio Ambiente, no governo Fernando Henrique, que estava iniciando, e na saída dela eu assumi, então, a chefia do departamento. E a colaboração com o programa de Sociologia de Ciência Política aqui? Pois é. Começou também na sua volta? Começou na volta, eu recebi um convite em Ciência Política, eu acredito que era Michel Zaidan, o coordenador à época, em 95. Em Sociologia, eu não me recordo agora quem estava coordenando o programa, mas foi a convite, mais ou menos simultâneo, e já no primeiro semestre de 95 eu dei a primeira disciplina no programa de Ciência Política e no segundo semestre a primeira disciplina no programa de Sociologia. E desde então eu me mantenho como colaborador dos 2 programas. A partir de uma certa altura, quer dizer, já no ano 96 eu assumi orientações de mestrado. Acredito que a partir de 97 eu pude me credenciar para ser orientador de doutorado e mantenho esse vínculo até agora. Quer dizer, em Ciência Política se tornou um pouco mais, digamos, escassa a minha contribuição depois da volta do pós-doutorado em 2003, por absoluta falta de demanda. Quer dizer, o programa de Ciência Política ele se orientou numa direção em que um pós-doutoralista teria muito pouco ar para respirar, uma coisa bem mais institucionalista, muito mais institucionalista, colegas trabalhando pesadamente em teoria da escolha racional, enfim. Então, essa teoria política soft, né, que me interessava, que eu fazia, e o tema de pesquisa em religião se tornaram assim de pouco interesse para o programa. Então, institucionalmente eu tinha o suporte do programa, o interesse pela minha permanência, mas não havia demanda das disciplinas que eu oferecia, a não ser quando era teoria política contemporânea, porque era uma disciplina obrigatória. Disciplinas eletivas, poucos alunos se interessavam, poucos alunos demandavam orientação na área de religião e política, e eu fui, então, direcionando a minha contribuição muito mais para o programa de Sociologia nesse período. Mas, enfim, nunca houve nenhum tipo de desentendimento, ou, enfim, nada nesse sentido, apenas minha briga, digamos, com o mundo da ciência política, né? Que foi uma coisa que levou muitos anos para que eu, de fato, me sentisse mais à vontade. Apesar disso, você mantinha a identidade de cientista político? Insistentemente. Bom, mas também sendo colaborador da pós, imagino
imaginando que você se envolva menos com as disputas, as coisas internas do programa. Com certeza, como colaborador... Também não tem a ver com a graduação, também é uma Exatamente. coisa que Eu não tinha nenhuma inserção na vida departamental, absolutamente nenhuma, nem queria saber. Né? Já era confusão demais aqui dentro da fundação, administrar, digamos, o dia a dia dessas coisas. E no nível do programa, em função de ser colaborador, eu muito discretamente participava da política dos programas. Né? Então, em ciência política, houve momentos muito difíceis de relacionamento mesmo, tensões e conflitos dentro do programa. Não vem ao caso aqui absolutamente detalhar sobre isso. E essa minha política de equidistância, de não ficar tomando partido, etc., né, ajudou a não criar indisposições gratuitas, porque eu tinha uma relação muito fluida com todos os colegas. Tinha, como tenho ainda hoje, minha avaliação sobre as tensões e confusões que havia, mas nunca me senti nem pressionado, nem motivado a interferir. E a mesma coisa em sociologia, onde o clima era ainda mais tranquilo né, e a relação bastante mais fácil. Tive envolvimento em projetos de pesquisa com colegas da pós-graduação de sociologia, né, que coincidiram com a minha... com haver conseguido uma bolsa logo em seguida. A primeira experiência, eu ainda pedi bolsa de produtividade do CNPq, não consegui, mas na segunda tentativa, no âmbito desse mesmo grupo de trabalho e de pesquisa junto, eu consegui a bolsa de produtividade. Na época, fui o primeiro pesquisador da equipe da Fundação Joaquim Nabuco a ter bolsa de produtividade do CNPq. Pela ciência política. Pela ciência política, exatamente. Embora o projeto era um projeto integrado e todos os outros colegas vinham da sociologia. Né? Então, eu aportava no projeto um campo temático e empírico que tinha a ver com a questão da religião, mas todos estávamos trabalhando dentro de um guarda-chuva analítico, conceitual, mais ou menos comum. E foi uma experiência bastante boa. Durou mais ou menos 6 anos isso. Né? Primeiro no projeto integrado, onde eu não tinha financiamento específico, mas o projeto tinha, e outros colegas conseguiram. Paulo Henrique Martins era um dos líderes do projeto, já tinha bolsa de produtividade. Um outro colega que conseguiu à época foi o Breno Fontes, e dessa colaboração saíram coisas, livros em coedição, ou eu escrevi capítulos para livros que eles organizaram, artigos, enfim, foi uma experiência muito, muito positiva. Fizemos muitos eventos, etc. Você está descrevendo muito essa atividade acadêmica, essa inserção regional aqui muito forte, né? Mas você tem contato com outros... Tem, ao longo dos anos... Ou como é que é visto? Bom, na Fundagem eu também sempre tive sempre tive um campo de pesquisa bastante marginal, né? Não tinha ninguém aqui que trabalhasse com religião. Na minha época, já tinha havido colegas com um trabalho, inclusive, bastante reconhecido, Roberto Mota, antes disso, colegas como Valdemar Valente e outros, seja no afro-brasileiro, seja em outros campos de estudo sobre religião. Mas na minha época não tinha ninguém. E a minha legitimação interna tinha que vir de um reconhecimento externo. Então, eu investi muito nesses vínculos. Os eventos se tornaram muito mais frequentes. A Ampox se tornou um lugar obrigatório da minha presença anual, né? Comecei a me envolver nos grupos, nas redes, a gente chamaria hoje, né, nas redes de pesquisa nessa área. E cheguei a coordenar GT de Religião e Sociedade, seminário temático, enfim, mesas redondas, etc. Na SBS também isso aconteceu, na ABA isso também aconteceu. Enfim, eventos continentais, a reunião de antropologia do Mercosul. Então, nesse período aí da minha volta do doutorado até mais ou menos 2006, 2007, houve todo um investimento em construção de redes.
Isso me descortinou múltiplas parcerias e, por outro lado, me dava um suporte interno de reconhecimento na instituição, sendo uma das pouquíssimas pessoas que trabalhavam com aquele tema. Então, Rio de Janeiro, o FRJ, principalmente o vínculo com Maria das Dores Campos Machado, que é professora da Escola de Serviço Social, o ERJ, Cecília Maris, Patrícia Birman, Clara Mafra, Márcia Leite, que mais? Acho que devo estar esquecendo alguém aqui, e aí eu já me desculpo em vídeo pelos nomes que eu esqueci, mas enfim, colegas com quem eu passei a desfrutar de uma interlocução e uma colaboração muito produtivas. Rio Grande do Sul, principalmente o programa de antropologia, onde existe o Núcleo de Estudos da Religião, o NER. Ari Pedro Ouro, Carlos Alberto Steio, Bernardo Leugói, colegas de outras universidades, como José Rogério Lopes, que hoje está na Unicinos. No Rio, à época, eu conheci o Emerson Giumbelli, com quem eu também desenvolvi uma proximidade pessoal e intelectual muito grande. Hoje ele está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em São Paulo, a minha inserção foi sempre mais problemática. Primeiro, ela teve um caráter, digamos, polêmico, porque o programa, o curso de Sociologia da USP tinha algumas figuras de proa das ciências sociais da religião no Brasil, como o Antônio Flávio Pierucci, por exemplo, que era também uma figura muito poderosa na Ampox. E Pierucci me convidou para uma mesa na SBPC, em 95, para discutir um artigo que ele tinha acabado de publicar pela Nova Estudo Sebrap. Chamava-se Liberdade Religiosa na Sociedade de Serviços, eu acho que era isso o título. E eu vinha todo imbuído do doutorado, né, cheio de referências analíticas, etc., e, ao mesmo tempo, me fascinava muito a linha que Pierucci desenvolvia e, por outro, eu tinha, assim, muitas alfinetadas analíticas a fazer no trabalho dele. E eu me joguei muito sem proteção nessa interlocução, e isso acabou em outros momentos, não exatamente na mesa, onde eu fiz as críticas e ele disse: você está querendo polemizar comigo, mas eu não vou entrar nessa polêmica, não. Me lembro como se fosse hoje. Depois ele começou a levar mais a sério as minhas estocadas na linha de pesquisa que Pierucci desenvolvia, e a gente chegou a ter alguns entreveros bem acirrados. Embora nos últimos anos tivéssemos normalizado completamente a nossa relação. Mas havia um outro colega com quem eu interagi de uma maneira razoável, era o Lísias Negrão, também lá da USP. Da PUC de São Paulo, o meu primeiro contato foi Maria Helena Vilas Boas Concone, que era a coordenadora do GT de Religião e Sociedade em 90, quando eu fiz a minha primeira participação. A gente criou um pouco um vínculo dessa experiência aí, e ao longo dos anos eu fui intensificando também as minhas parcerias com os colegas da PUC, principalmente no campo das ciências da religião, né? Porque lá você não tem exatamente uma área de sociologia da religião. Tinham várias pessoas fazendo sociologia da religião, mas os meus vínculos foram se criando nesse campo. Enfim, em nível nacional, parcerias e contatos com o Pará, Heraldo Maués, que é um antropólogo lá, o Ceará, onde tinha o Ismael Por Deus, que trabalhava com afro, etc., na sociologia da Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje eu diria assim que onde tem gente dessa geração aí dos anos 80, 90 trabalhando com pesquisa em religião, eu conheço boa parte dessas pessoas, né? E por convite, por colaboração, por participação em bancas, enfim, eu fui conhecendo muita gente dessa área aí, né? E em relação à sua atuação
religiosa, quer dizer, a sua filiação, ela continua ao longo desse tempo ou você... Continuou ao longo desse tempo, foi assumindo outras, digamos, outras características, maior independência em relação, digamos, à dinâmica interna, local da comunidade religiosa, um maior reconhecimento em nível, digamos, do campo mais acadêmico da teologia, né, que foi se intensificando nesse período também. Fui começando a ter uma inserção no campo ecumênico muito mais ativa do que eu tinha antes. E aí, com o campo ecumênico, se torna uma atuação para além do campo evangélico estrito. Depois, o próprio trabalho de pesquisa vai me abrindo interlocuções e uma discreta atuação no movimento interreligioso, no sentido mais amplo, né? Então, enfim, é um componente da minha identidade pessoal que tem suas pontes com a minha vida profissional. Tento ser íntegro do ponto de vista profissional, ao ponto em que dificilmente alguém me acusaria de manipular ou de instrumentalizar os meus vínculos profissionais para obter qualquer tipo de vantagem ou visibilidade confessional, né? Tem uma postura muito clara de defesa, digamos, do que hoje é o debate sobre a laicidade do Estado, embora eu tenha uma divergência dentro desse debate, né, em relação ao que a gente poderia chamar de posições laicistas, né, que entendem que o Estado deve ser militantemente arreligioso. Então eu defendo um pouco uma posição intermédia, que é a da manutenção da autonomia institucional e legal do Estado em relação a qualquer movimento e organização religiosa, num contexto que não é impermeável à atuação pública das religiões. Então, só que essa atuação pública deve ser pública e, portanto, o Estado não pode nem promover qualquer religião e nem militantemente criar obstáculos ao funcionamento de qualquer religião. Mas não acho que a esfera pública tenha que ser evacuada de qualquer referência organizacional ou simbólica das religiões em sociedades que são majoritariamente, pelo menos ainda, religiosas, né? Então, essa é mais ou menos a inserção qualificada que eu tenho dentro desse debate. Mas, então, assim, há uma questão de vinculação pessoal envolvida, mas no que diz respeito aos debates do campo, no mundo profissional e acadêmico em que eu atuo, eu tenho procurado realmente, como é que eu diria, negociar bem essas fronteiras aí para que isso não se torne motivo para descrédito, para acusações, etc. Em 2009, talvez pulando um pouco aí, né, dentro dessa experiência, me surgiu uma oportunidade que descortinou um outro campo, uma outra trilha de atuação profissional, que foi a de atuar como professor numa universidade fora do Brasil. Para isso eu me licenciei da Fundação, passei um período em licença sem vencimentos e eu concorri a uma vaga que eu descobri pela internet. Eu estava saindo de uma experiência muito difícil para mim aqui como diretor da Diretoria de Pesquisas Sociais, que foi de final de 2005 até 2008, até dezembro de 2008, e foi emocionalmente muito desgastante essa experiência, assim, pela intensidade com que as coisas aconteceram e pela dificuldade que foi implementar as mudanças que eu cria terem sido demandadas, e eu tinha isso por escrito, inclusive, do próprio corpo de pesquisadores, e a hora de implementar essas mudanças, a minha conclusão era a seguinte: todo mundo quer mudança, contanto que seja para os outros.
E, portanto, as pessoas reagiram muito à implementação daquilo mesmo que demandavam e que solicitavam, né, como uma necessidade para a instituição, etc. Então, emocionalmente me desgastei muito na experiência. Quando foi em 2008, eu decidi que assim que eu encerrasse isso, eu tinha que sair da fundação. O que fosse possível para me permitir voltar a estudar, voltar a ler sobre as coisas que eu gostava, etc. Era nisso que eu queria investir. E surgiu essa oportunidade, eu acabei professor da Universidade de Durham, no Nordeste da Inglaterra. Não fui professor visitante, eu fui de fato contratado como professor para montar um programa de pós-graduação em religião e globalização, um mestrado, né? A universidade foi, naquela época, demandada por Tony Blair, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, fazer parte de uma rede que ele estava querendo organizar de instituições acadêmicas que pudessem promover o debate sobre religião e globalização. E Durham topou esse desafio, diferentemente de outras universidades que estavam sendo contactadas à época. A universidade identificou que em nível de pós-graduação havia maiores perspectivas do que em nível de graduação para responder àquele desafio e assim abriu uma vaga para professor e eu fui para lá. Eu participei do processo seletivo, fui chamado para entrevista e tudo mais, disputei com outros 4 colegas e acabei sendo selecionado e fui contratado. Em outubro de 2009 eu fui, digamos, pela experiência para ver como é que a coisa funcionava. E, efetivamente, a partir de janeiro de 2010, eu estive lá até janeiro de 2013. Então, eu estava em 2 departamentos, o departamento de Teologia e Religião, que seria Teologia e Ciências Sociais da Religião, ou Ciências da Religião, muito misturado isso no Reino Unido, e no departamento de Governo e Assuntos Internacionais. Então, eu estava no melhor dos mundos possíveis, né? Dos 2 departamentos que combinavam toda a gama de interesse disciplinar e temático que eu tinha. Foi uma experiência espetacular, muito demandante, né? Me cansou muito dar conta de toda essa experiência. Foi a montagem do curso, a aprovação do curso, toda essa tramitação se dá no nível da universidade, em 2 etapas, uma etapa em que a gente convence um determinado fórum de diretores de departamento, diretores de centro, etc., sobre a importância e a viabilidade do curso, e uma segunda etapa em que a gente monta o projeto político-pedagógico com toda a concepção, disciplinas, proposta de avaliação, metodologia, etc. E tem examinador externo que vem para avaliar, mas todo esse processo tramita internamente a universidade. Não existe uma CAPES, né, no Reino Unido que reconheça esses cursos. A universidade tem autonomia para isso. E depois foi toda a parte de divulgação, seleção da primeira turma, fui professor, fui orientador. Na complementação da minha carga horária, eu atendi a outras demandas de ambos os departamentos, tanto demandas burocráticas como demandas por docência, por orientação, etc. E foi a primeira oportunidade que eu tive de atuar profissionalmente com profissionais da teologia, como disciplina acadêmica. Então, era aqui que eu queria chegar, quer dizer, de toda essa trajetória que no Brasil se circunscreveu rigorosamente ao campo das ciências sociais, essa experiência no Reino Unido entre 2009 e 2013 me permitiu circular, conviver, interagir intelectualmente com teólogos profissionais, teólogos acadêmicos, né? E também com o campo de ciências da religião, que no Brasil não tinha muita interação. E foi se desenvolvendo essa interação de maneira mais produtiva nas visitas frequentes que eu passei a fazer ao Brasil, por trabalho de pesquisa ou por interesse da universidade, né? Com colegas do campo das ciências da religião, principalmente a PUC de São Paulo,
mas também a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um programa nessa área, e bem mais recentemente a Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, que também tem um curso nessa área. Então, isso ampliou o leque disciplinar, né, e acadêmico com o qual eu trabalhava até então, né, de modo que hoje um desafio pessoal que eu me coloco é o de encontrar um lugar para integrar mais esse conjunto de interlocutores no trabalho que eu faço e também promover a importância no contexto brasileiro de que as ciências sociais dialoguem com esses dois campos. A ciência da religião já é um campo híbrido, ele tem um pé muito forte nas ciências sociais, mas a teologia ainda é vista como uma disciplina muito suspeita, né? Naturalmente eu não tenho, não é naturalmente, mas é bom explicar que eu não tenho nesse contexto nenhuma inserção no campo da teologia que é puramente confessional e que não tem credenciais acadêmicas. Quer dizer, na verdade, o que me interessa é trazer para a interlocução a teologia, digamos, acadêmica profissional, né? Não a teologia estritamente confessional. E a volta da Inglaterra? Volta da Inglaterra. Me reinsiro assim, na fundação, não imediatamente. Acabou o contrato? O contrato era um contrato por tempo determinado e eu decidi não buscar a sua renovação porque havia a possibilidade e havia o interesse. Os colegas, inclusive, foram céticos até o último minuto em relação à minha decisão de voltar para o Brasil. Eles achavam que era uma loucura, que não havia necessidade, enfim. Pela duração do contrato, a universidade tinha a obrigação de me oferecer uma vaga permanente. E o fez, né? Havia um estágio probatório de 2 anos, que eu cumpri, e então a partir do 3º ano eu já poderia esperar, se eu quisesse, esse tipo de opção. E ela surgiu, mas por várias razões, algumas de ordem estritamente pessoal, que eu declino inteiramente de comentar aqui, e outras de ordem profissional. Passei a avaliar por volta do final de 2012, já entrando um pouco por 2013, final de 2012, segundo semestre de 2012, que era melhor eu antecipar, quer dizer, não buscar a renovação do contrato e até mesmo em alguns meses antecipar o meu retorno. Então, eu pedi para sair, como se diz. O programa não decolou na direção que nós esperávamos, né? Por razões internas à universidade e algumas razões também externas à universidade. Os 2 departamentos tinham interesse em manter o programa, mas a gente entraria, em permanecendo lá, a gente entraria numa fase de revisão da estrutura, das metas do programa, etc. Então, seria um período de redesenho para relançamento da proposta. Mas o clima geral da vida acadêmica no Reino Unido me assustou um pouco, né? Primeiro me assustou no sentido de que eu percebia que a diferença salarial não era tão significativa assim para justificar o tamanho da demanda por performance, né? Lá, nesses 3 anos, a minha experiência é que toda essa lógica produtivista e gerencialista que a gente vem vivenciando um pouco ainda em transição no mundo acadêmico brasileiro já se completou lá. Então, o processo já está acabado, as pessoas vivem em função de quantos artigos em revista nível tal eles produzem por ano, quantos alunos estrangeiros, especialmente, eles trazem para o programa, porque é recurso para o departamento, quantos projetos de pesquisa com financiamento eles trazem para a universidade, e a universidade literalmente ganha com isso, porque a forma do financiamento da pesquisa no Reino Unido permite que a universidade se ressarça do tempo de trabalho que eu dedique a um projeto que eu traga para lá. Então, com base no meu salário, isso já tem que ser orçado quando a solicitação de financiamento é feita, com base no meu salário,
Quantas horas eu vou dar para o projeto? X horas. Então, a universidade vai receber diretamente da instituição pública financiadora aquele valor. Tá? Enfim, esse contexto todo me levou a avaliar que eu não precisava, eu tinha outras aspirações na minha vida, além de me dedicar de corpo, alma, até a medula, à vida profissional. Né? Então eu avaliei que tinha sido uma excelente experiência, mas estava na hora de voltar. E havia, na parte da fundação, uma nova direção. O novo presidente já havia me convidado para vir, inclusive bem antes disso, né? E assumir esta diretoria de formação e desenvolvimento profissional. Eu disse a ele inicialmente que eu não tinha a menor condição. Primeiro porque a memória da experiência anterior estava muito viva e, pessoalmente e pela família, não havia muita cogitação de viver aquilo de novo. E segundo, porque eu tinha um contrato ainda com Durham, que eu tinha uma licença na fundação, eu queria ainda dar sequência aqui e dali. Mas aí, quando eu me decidi por voltar, né, o presidente confirmou o seu interesse em que eu viesse para integrar a equipe. Na época, ele ainda tinha algumas dúvidas em relação a como essa inserção se daria. Considerou, inclusive, se deveria ser para a diretoria de formação. Então, os meus primeiros meses na volta ainda foram gastos assim, tomando pé na situação e já me inserindo numa comissão de trabalho que ele instituiu. E somente em outubro do ano passado é que, ainda em agosto, ainda no início de setembro, ele formalizou o convite para que eu assumisse a diretoria, e em outubro, então, foi feita a nomeação. Desde então, eu tenho lutado para que o meu lado gestor não engula voraz e definitivamente o meu lado pesquisador. É sempre infeliz. Bom, muito bem, não sei, chegamos até o dia de hoje, né? Isso. Diretoria de formação. E não sei se tem mais algum assunto que a gente não tocou, mas acho que cobriu aqui. Ok, bom, talvez o único fecho é dizer, nesse momento eu vivo uma situação do ponto de vista da minha carreira em que eu ampliei bastante a referência geográfica, vamos dizer assim, dos meus contatos, da minha interlocução e também do meu interesse de pesquisa. Desde 2009, já tinha começado um pouco antes disso, já do final dos anos 90, comecei a trabalhar com esse tema de globalização, participei de um projeto internacional que durou 5 anos. Eu já vinha começando a ampliar um pouco essa referência do meu interesse empírico, né? Hoje, claramente, o meu projeto já envolve pesquisa multilocalizada, trabalhando com diferentes dimensões da inserção pública das religiões, e é isso que eu devo continuar fazendo nos próximos anos. E a pedra filosofal agora é encontrar isso que todo mundo que se meteu com gestão acadêmica vivencia inevitavelmente, e é encontrar o equilíbrio mínimo tolerável possível entre as responsabilidades da gestão, que são profundamente absorventes e digamos, com toda razão, né, porque as instituições funcionam e quando alguém assume uma função de gestão, espera-se que assuma o ônus disso, né? E, ao mesmo tempo, a resistente tentativa de não abrir mão de uma vida intelectual ativa, né? E regular, e é o que eu estou no momento empenhado em conseguir fazer, né? Com certeza, se chegar um momento em que isso não seja possível ou não se torne mais possível, a gestão não será a minha escolha. Então, isso está muito claro na minha cabeça. Agradeço bastante a oportunidade que vocês me dão de contar todas essas histórias. Espero que sirva para alguém, né? Enfim, de qualquer forma, fica esse registrozinho aí
um capítulo regional da história das ciências sociais aí. O local mesmo.